Ai, gente, nem sei se eu vou conseguir gravar um vídeo bem completinho assim, porque eu tô sem memória. Mas tá aqui meu bebezinho que tá fazendo aniversário. 100.000 km rodado. E olha só como ele tá bonitinho, gente. Esse é meu Quid GTI. Por que GTI, Elisa? Ai, Jesus, esse avião passando agora. Porque no começo do ano ele fez parte de um programa chamado Uber Sucata. Ele foi usado de cobaia, tadinho. E aí o Marlon reformou ele, né? Não tinha esse tetinho preto. Ó, essa máscara preta aqui também não tinha. Esse adesivo aqui, ó, também não tinha. Esses detalhes aqui em vermelho também não tinha. O Marlon colocou, ó, a linha vermelha. E aí, pra completar a brincadeira, depois o Marlon colocou alguns detalhes GTI nele. GTI é da Volks, né? É da Volks GTI. Mas aí nessa brincadeira o Marlon colocou esses detalhes, né? E aí eu acabei continuando com a brincadeira. Ó, esse adesivinho aqui também não tinha. Acabei continuando com a brincadeira. E quando a gente foi fazer a reforma dos bancos, né? A gente foi colocar essas capas lindas e maravilhosas lá do Diego, de Mogi, gente. De capas. Deixei um vídeo deles aí no meu perfil. Dei uma olhadinha depois. Quando a gente foi colocar as capas, o Diego deu a ideia de fazer elas em bege, né? Só que acho que não é um caramelo, é um begezinho claro. E colocar esses detalhes em vermelho, que eu achei que ficou bem legal. Combinou bastante com a proposta do carro. Esse encosto aqui de braço também não tinha, foi o Marlon que colocou, né? Aí o Diego colocou também o acabamento da mesma cor no encosto de braço do motorista. Então, olha só como ele ficou, né, diferente dos outros Quids que vocês veem por aí. Ele tá com película também, anti-vandalismo, o Marlon mandou colocar. E aqui na frente, recentemente eu troquei o para-brisa que tinha trincado e eu adicionei o Insufilme G20 aqui na frente também, olha só. Ficou lacradinho, né, gente? O Insufilme é da Vini Filmes, tá? O Vini, ele aplica Insufilme, película, tudo. Ó, Vini Filmes fica lá no Guarapiranga. Também vou deixar depois o contato do Vini aqui pra vocês. Mas tá aqui meu Quidzinho completinho. Gente, isso aqui, esse carro aqui não parece que tem 100.000 km. O motor tá 0 bala. Sempre cuidei bem do motor do meu carro. Sempre troquei óleo de 5 em 5.000 km. Aí vocês vão falar, não, Elisa, você é muito exagerada. Não precisa. Claro que precisa. Porque hoje o meu carro não faz nenhum barulhinho no motor e nunca tive problema com óleo de motor. Olha só, pra vocês verem a parte interna do meu carro. Ele tá todo novinho, não tem nada estragado nele no painel. Normalmente os Quids quebram muito isso daqui, ó, a gradezinha de ventilação. O meu tá intacto, tá? Ó, painel todo bonitinho, sem nada estragado nesse carro. Ó, volante novo. Gente, eu gosto de cuidar do meu carro. Eu gosto de cuidar muito bem do meu carro, ó. Tá tudo novíssimo, novíssimo. Teto, sem nenhum rasgadinho. Esse carro aqui tá impecável, gente. Esse Quid aqui, galera, ele é o meu terceiro carro. Eu já tive um Corsa. Meu primeiro carro foi um Corsa 96, 1.6 sedã. Nossa, era um carrinho velho, não tinha quase nada, mas foi meu primeiro carro. Eu trabalhava num comércio na época, fui pagando as parcelinhas dele, arrumando aos poucos. Depois, meu segundo carro foi uma Ford Explorer 97. Eu pagava IPVA também. Era uma caminhonete muito gostosa. Era uma Explorer importada. Verde, linda, maravilhosa. Aí chegou um tempo que ela começou a falhar. Deu um probleminha na fiação. Pegou fogo ali na fiação. E ficou encostada um tempo e depois eu acabei vendendo ela. Aí eu fiquei sem carro, né? Fiquei um tempo sem carro. Comecei a trabalhar de Uber com carro alugado. Eu alugava carro na Localiza. E o meu primeiro carro alugado foi um Gol. Foi um Gol 1.6, eu acho. Não tenho certeza, não. Acho que é 1.0, novinho também, novíssimo. E aí, pra quem não sabe, né, quando a gente aluga carro pra trabalhar como motorista de aplicativo, eles vão trocando os carros conforme a gente vai rodando, né, e o carro vai ficando muito rodado. Então eu rodei com esse Gol, rodei com um Onix também, rodei com Mobi, com Uno, rodei com outro Gol também, até que eu queria rodar com um carro mais econômico. Quando começou a subir o preço dos combustíveis e as corridas não aumentavam de valor, eu pensei o seguinte, preciso de um carro econômico, né? O mais econômico possível para poder trabalhar. E foi onde eu comecei a trabalhar com Quid. Entrou um Quid disponível lá na Localiza, peguei ele, era um Quid modelo Outsider e amei o carrinho, simplesmente amei. Era um carro que
me atendia no que eu precisava lá em Taubaté. Um carro econômico. Em Taubaté, pra quem não sabe, não tem muita demanda de comfort, não existe black, então lá você precisa trabalhar com um carro que atenda a categoria X, o mais econômico possível. Então eu trabalhei com esse Kwid Outsider, depois eu troquei, desse eu fui pra um outro pretinho, modelo Zen, que é um modelo mais básico. Depois eu peguei um outro Kwid prata, se eu não me engano, do modelo novo já, farolzinho, né, farolzinho fininho na frente, modelo 2023 novo. Depois desse Kwid, depois desse Kwid prata, eu consegui comprar o meu, com a ajuda de um familiar, um anjo que me abençoou, uma pessoa da minha família que me abençoou muito, me ajudando a comprar esse carro para trabalhar, porque o aluguel da Localiza, gente, já estava batendo ali uns R$670 a semana, e, isso daí em Taubaté é muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu lembro que minha vida, para eu poder lucrar lá em Taubaté, eu tinha que trabalhar muito, era papo de trabalhar muito e durante a semana também, né, porque quando a gente trabalha com carro alugado, a gente tem quilometragem limitada. Então, qual que era a minha estratégia? Eu trabalhava bastante de final de semana, porque daí às vezes a gente aproveitava o dinâmico, né? Corridas pagando melhor o KM. E aí eu conseguia bater a minha meta, né? Sem estourar os KM da locadora. Mas aí depois, quando eu consegui comprar o meu carro, gente, foi um alívio pra minha vida. Foi um alívio pra minha vida. Além de eu conseguir pagar menos, né? Por semana ali, se a gente for dividir o valor que é o meu carro mensal por semana, eu tava pagando bem menos do que o aluguel da Localiza. Além de economizar, eu tive a oportunidade de poder dar uma atenção para as redes sociais, de poder começar a minha vida aqui na internet. Se antes eu tinha que rodar, sei lá, 10, 11 horas lá em Taubaté para bater minha meta, eu rodava menos, né? Porque daí eu não precisava mais fazer um valor tão alto para pagar aluguel do carro. Então eu rodava menos e me dedicava um período do meu tempo às redes sociais, a editar um vídeo, a criar alguma coisa. E foi assim que tudo começou. E, gente, se não fosse assim, nada disso existiria. Então é por isso que eu sou grata a essa pessoa que me ajudou, a minha família que me ajudou muito, que me apoiou nisso de poder ter um carro pra mim, de poder pagar menos, né, poder trabalhar um pouco menos e focar numa outra coisa pra minha vida. Porque a vida do motorista de aplicativo, ela é assim, se você entrou e você faz isso em tempo integral, é difícil você sair, porque você começa a assumir tanta conta, gente, que se você ficar um dia sem trabalhar, já vira um bololô inteiro, entendeu? Então, pra você mudar de profissão, exige sacrificar tempo. E sacrificar tempo pro motorista é dinheiro, é deixar de pagar uma conta, é deixar de pagar alguma coisa do carro. Enfim, vocês sabem como é. Então, quando eu tive menos custos para trabalhar, eu pude me dedicar mais à criação de conteúdo. Eu pude ter mais tempo com a internet. E se eu tive essa oportunidade de ter mais tempo com a internet, eu usei essa oportunidade para poder abrir portas para mim começar a sair dos aplicativos. Era esse o meu plano. Eu bolei um plano e comecei a executar ele, gente. Se você tá insatisfeito com os aplicativos, se você tá insatisfeito com os valores, se não tá sendo viável pra você, você tem que bolar um plano e colocar ele em ação. Não adianta você reclamar todo dia. Não adianta você esperar que um milagre aconteça. Você tem que bolar um plano, uma estratégia e uma hora sair dessa vida também. Eu estava insatisfeita, eu queria sair. Eu não queria mais só rodar no aplicativo, eu queria dedicar o meu tempo a uma outra carreira. E é isso que eu tenho feito. E eu tô muito satisfeita com todas as minhas conquistas. Mais uma vez, queria agradecer a minha família que me ajudou. Porque esse carro aqui, ele faz parte de todo esse sonho, de todo esse plano. É isso, gente. Não é só sobre 100 mil km que um carro bateu sendo motorista, de uma motorista de aplicativo. Não, esse carro aqui bateu os seus 100 mil km levando com ele muita história. Porque eu passei por poucas e boas desde o momento que eu peguei esse carro. Não foi fácil. Quem me conhece desde a época que eu peguei esse carro sabe que não foi fácil. E eu tenho um apego emocional a ele, vamos dizer assim, né? Um apego emocional. Cuido muito dele, gosto muito desse carro. É um carrinho que me ajudou muito na vida. E se um dia ele não for mais meu, eu vou lembrar dele pro resto da vida, igual eu lembro dos outros. Seja grato a tudo aquilo que te levou longe, que te ajudou a ter oportunidades. Seja grato a tudo aquilo e todos aqueles, né? Todas aquelas pessoas que te ajudaram a ter oportunidades, a crescer na sua vida, seja grato, tá bom? Um beijo pra vocês. E é essa a história que eu deixo aqui registrado pra quem quiser saber.